mais rígidas as consequências para quem está em dívida com a pensão alimentícia. Recebemos na Web TV OAB São Paulo para falar sobre esse assunto o Dr. Nelson Sussumo Chixima, que é o presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB São Paulo. Seja bem-vindo, Dr. Nelson. Dr. Nelson, todos estão falando de uma lei de alimentos, de uma nova lei de alimentos. Que nova lei é essa, Dr. Nelson? Na verdade, a legislação da pensão alimentícia, da fixação de alimentos, que nós falamos ação de alimentos, é antiga, é a Lei 5.478/68, ou seja, de 1968. E ela não foi alterada, ela não foi revogada pelo novo Código de Processo Civil, que entra em vigor agora, dia 18 de março. Esta não revogou a legislação da pensão alimentícia. O que foi alterado no novo CPC, que vai vigorar agora, foi a forma de execução, a forma de cobrança dos alimentos, ou seja, já uma fixação de pensão alimentícia, e se estiver em atraso, nós vamos fazer a cobrança, que é chamada de ação de execução de alimentos. Essa houve algumas atualizações, não é também tanta alteração, mas sim atualização. Quem é advogado no direito de família, já é especialista nessa área, sabe que não teve tantas alterações assim. Houve mais uma atualização da jurisprudência sendo inserida no novo CPC, no novo Código de Processo Civil. Mas não há uma diferença, porque, por exemplo, agora a prisão é em regime fechado. Isso já acontecia antes? Na prática sempre ocorreu, a prisão do devedor de alimentos, aquela que não paga as últimas 3 prestações, mais o que forem vencendo no decorrer do processo, pena de prisão. Ele ia preso sob regime fechado, 30 a 60 dias, normalmente, mas a lei já fala isso, já falava de que até 3 meses, mas normalmente na prática de 30 a 60 dias que o juiz tem dado, que segue a Lei 5.478 de 68. Mas pode até 3 meses. Então isso sempre ocorreu, essa prisão sempre ocorreu e sempre foi em regime fechado. É que houve uma discussão no projeto do novo CPC, que poderia ser semiaberto. Ou seja, aquela pessoa que trabalhava, ou trabalha, e ela é presa, pode ser que ela vai perder emprego. E aí não conseguiria pagar mesmo. Então essa era a discussão. Mas também, por outro lado, aquela pessoa que estiver em regime semiaberto seria muito facilitado e às vezes pensaria muito bem e não pagaria também. E aí resolveram colocar de forma expressa regime fechado e ficou dessa forma o Código de Processo Civil que vai entrar em vigor agora dia 18. Em relação à negativação do nome no Serasa, doutor, essa é uma novidade do novo CPC ou já existia uma forma de negativar o nome de quem estava em dívida? Bom, houve uma atualização da jurisprudência também. Nós, advogados da área de família, nós sempre pedíamos para que o devedor fosse negativado. É que tinha juiz que não concedia porque ele falava que não existia legislação para isso. Mas existiam vários julgados. Agora, sempre houve o protesto, Você poderia, todo título executivo, você pede uma certidão no cartório e leva até o cartório de protesto a ser protestado. E, consequentemente, com os convênios que o protesto tem, Serasa e SCPC, vai ser negativado. Mas nunca ninguém faz, Acaba não fazendo, a população não faz isso. Agora, o que é de novidade é que o juiz, de ofício, caso não houver pagamento no prazo determinado pelo juiz, o juiz poderá determinar para o protesto. E vai de ofício do juiz, o ofício já vai sair do juízo. E vai para o protesto, e o protesto vai acabar negativando o Serasa e o CPC. Doutor, então qual a grande novidade que o CPC traz para essa área? Teve uma novidade importante, Essa é novidade porque não tinha mesmo, Porque hoje no 528 do novo CPC e seus parágrafos, permite a penhora do atrasado, os 50% do salário. Permite penhorar 50% do salário, hoje, até a situação, lógico que não cumulativo, Não é cumulativo. Por exemplo, ele deve 30%, ele paga 30% dos alimentos e seus rendimentos. E aí ele está devendo alimentos, não pode cobrar 50 mais 30, é até 50%. Então, os 30 que ele já vai ter que pagar, mais 20%. Então, pode ser penhorado até 50% do salário hoje, e não estava na legislação. Para que ele pague essa dívida de alimentos, isso, pode ser penhorado, bloqueado aí até 50% do salário. Isso já havia sido decidido anteriormente em alguma jurisprudência? Há informações nesse sentido, doutor? Não existe. Pode ser que tenha jurisprudência, que jurisprudência tem de tudo, mas não tinha uma formação majoritária. Mas isso cria um precedente importante para a fixação dos alimentos. Porque a fixação dos alimentos, que é aquela lei antiga que eu falei, essa fixação de alimentos ela é normalmente hoje 33,3% do salário, que é 1/3 do salário líquido. Isso é de praxe até no mercado financeiro, que você só pode despender de 1/3 para poder sobreviver depois. Então, senão você vai comprometer e não consegue pagar a dívida.
Então, normalmente 1/3. O juiz normalmente tem feito dessa forma 1/3. Com 50% do salário para ser penhorado para a cobrança, pode criar um precedente de fixar até 50%. Se ele pode comprometer 50%, significa que ele pode ser fixado até 50%. Isso no caso de quem ganha um salário alto, dos grandes salários, grandes fortunas, é isso, doutor? Esse é um problema, né? Porque assim, eu falo, não é porque ele ganha muito que também a pensão tem que ser alta. É sempre, normalmente a gente verifica a necessidade e a possibilidade, né, da pessoa. Então, se ela não tem necessidade para tudo isso de pensão, para que vai ser pago tudo isso? Né? A não ser que seja aqueles alimentos sociais que a gente costuma dizer. Alimentos sociais servem para manter o nível social. Aquela criança já estudava numa escola muito boa, a mãe sempre teve condições boas, e na hora da separação não tem mais nada disso. E se o pai pode pagar, ele vai ter que arcar com essa pensão alta, a pensão mais gorda, né? Como ele costuma dizer. Muito obrigada, doutor Nelson Sussumo Chixima, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, que esteve conosco aqui na Web TV OAB São Paulo. E você, até a próxima!